Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso Vitória Regina, um caso que é recente, aconteceu em fevereiro, onde essa moça desapareceu e depois o corpo dela foi encontrado. E é um caso que ainda está bem nebuloso. E eu gostaria de falar aqui com vocês, já de início, que geralmente, vocês sabem que eu trago um resumo aqui, geralmente também, quando é um caso recente, é mais complicado, porque ainda não se tem muitas informações. Pelo menos não no sentido de que a gente pode contar com certeza de que foi aquilo que aconteceu. E nesse caso, assim, gente, muito sinceramente, tá? Só na primeira energia que eu senti aí, né, que eu puxei a respeito dessa moça. Não só se explica, né, por toda a questão de ser um caso recente, muita coisa ainda não foi explicado, muita coisa ainda sem resposta, muitas pontas soltas, muitas contradições. Eu não vou fazer o resumo que eu costumo fazer aqui para vocês, porque não só por isso, quanto também pelo que eu senti aqui, pelo que eu vi. Muita coisa também pode estar sendo colocada como se fosse, mas na verdade não é, tá? Aí eu não sei qual seria o intuito aí das autoridades, de uma forma que seja benéfica para a investigação, mas nem tudo que está sendo colocado é a realidade, tá? Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês, então não vou fazer nenhum tipo de narrativa aqui sobre esse caso. Então, já de início, eu digo que eu não vou fazer o resumo que eu costumo fazer aqui para vocês e aconselho quem quiser saber mais a respeito desse caso, fazer uma pesquisa aí, assistir uma reportagem, ler uma matéria para saber o que aconteceu caso não conheça e depois volte aqui para entender. Então, nesse vídeo a gente vai direto pro caso. Primeiro por isso, porque é muita confusão. Eu, sinceramente, gente, não consegui entender esse caso, tá? E na verdade eu nem tentei desistir, porque justamente, até mesmo por essa energia aí de confusão a respeito disso. Eu vou mesmo me ater aqui o que as cartas estão mostrando e vou passando para vocês. Assim como se fosse qualquer leitura para uma pessoa desconhecida que eu faço. Eu vou falar a respeito do que as cartas estão mostrando. Então, se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, recentes ou misteriosos, antigos, né? Que não tiveram solução ou que tiveram solução, mas tem alguma ponta solta, de certa forma, de algum jeito que as cartas do baralho cigano possa explicar pra gente, possa responder o que aconteceu. Previsões, Brasil, mundo, acontecimentos, né? Leitura para os famosos. E a gente já tem bastante vídeo aqui no canal, então dá uma olhadinha, de repente tem um vídeo aí, um assunto que você tenha interesse e curiosidade em saber. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no início do vídeo, que é muito importante. Ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar de novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais e meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Antes de qualquer coisa, eu gostaria aí de agradecer a vocês. A gente ainda não teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? Que o canal bateu aí 15 mil inscritos. E não só isso, 15 mil inscritos, mas também completando 4 anos de canal. Esses dias eu recebi aí uma notificação do YouTube me lembrando sobre isso. Eu até coloquei lá no WhatsApp para comemorar com as pessoas que estão por lá. Então, muito obrigada para todos vocês que me acompanham desde então, né? Para as pessoas que já são inscritos há muito tempo, para as pessoas que são recentes aqui no canal, para quem se consulta comigo, enfim, por confiarem no meu trabalho e pelo carinho que eu recebo de vocês todos os dias. Então, gratidão por isso, né? Por esse feito aí, número que a gente bateu de 15 mil inscritos e pelos 4 anos de canal. Muito obrigada por você estar aqui comigo todo esse tempo. Então é isso, vamos aqui, né, para a leitura, como eu falei, a gente vai diretamente para a leitura, repetindo aqui, porque tem gente que pula a introdução, né? Então não vou trazer aqui o resumo que eu faço aqui para vocês. Então se você não conhece, se você não sabe o que aconteceu nesse caso, aconselho que você pesquise, que você procure entender, que você veja uma reportagem, porque é um caso muito nebuloso. É um caso ainda recente, mas além disso, além de ter muita coisa sem explicação, é uma confusão que vai além do normal, tá? E a gente vai falar sobre isso também aqui, muito possivelmente as cartas vão mostrar a respeito desse cenário, que é uma coisa que eu sinto já. Vamos lá. Vamos ver aqui o que está por trás de toda essa situação. Principalmente motivação, é algo que não tá claro também. Parece que tem uma pessoa que está presa, mas também não se tem certeza do seu envolvimento, tá? Vai estar tudo muito sem explicação. Vamos lá.
Vitória Regina. É um caso muito tenso, né, gente? Muito pesado, também que falar. As cartas inicialmente estão mostrando o cenário, né, como tudo aconteceu, no processo aí, né, ela saindo do trabalho dela, possivelmente ela sendo abordada por um homem, tá? Em via pública, possivelmente na rua, né, isso aconteceu. Falando isso, enfim, que eu tô vendo, eu não sei se isso foi comprovado ou se existem outras hipóteses, mas as cartas mostram um cenário de alguém abordando ela. Obviamente já com mais intenções e possivelmente, gente, algo que já estava planejado, premeditado, tá? De repente, alguém que sabia ou da rotina dela, que, enfim, foi já pra isso, tá? Será que ela não estava tendo contato com essa pessoa já, gente? Olha, realmente, assim, as coisas parecem bem mais complicadas do que realmente são, tá? Primeiro que assim, eu sei, né, que a gente vai vendo notícia. Pelo que eu vi, até pelas coisas que vocês me mandaram, colocaram o pai como suspeito, parece, né? Mais uma vez. Aí disseram que o pai estava como suspeito, depois disseram que ele não era suspeito, que não tinha ligação, que não tinha... Enfim. Tem algo de muito estranho acontecendo dentro desse caso, no que diz respeito à investigação. E eu não tô falando no sentido das autoridades de ter algo de ruim envolvendo eles, ou deles não estarem querendo solucionar, não. A intenção pode ser boa, sabe? Eu vejo eles trabalhando para isso, mas tem algo de muito estranho acontecendo no sentido dessas informações que estão saindo, tá? Aí eu não sei se proposital, enfim. Mas eu gostaria de citar isso para vocês. Agora, a respeito dessa questão do pai, não vejo, tá? E não diria que tendo relação com a família, tá? Então é uma das coisas que a gente já descarta aqui. Caso haja aí realmente alguma suspeita sobre o pai. Jesus Cristo. Gente, vamos por partes, tá? Vamos por partes, porque é um negócio aqui bem complicado mesmo. São muitas questões, né? A primeira questão que eu realmente gostaria de ressaltar aqui para vocês é esse ponto com relação ao envolvimento de família, com relação ao envolvimento de pai. Não vejo isso. Agora, temos aqui um padrão, um conjunto que fala muito de questões envolvendo. Eu acredito que ela, no mínimo, conhecia essa pessoa. Se é que não existia algum tipo de relação de passado,
Alguma coisa mal resolvida que de repente ela tinha com alguém. E assim, me fala dessa figura masculina, mas de uma forma assim bem ruim. Cartinha da serpente ao lado da carta do homem, falando pra gente de uma pessoa ardilosa, manipuladora e também revelando um aspecto de traição, tá? Um aspecto muito grande de traição. Agora sim, traição vem de quem, né? Traição vem de quem a gente conhece. Traição vem de pessoas próximas. Existe uma grande chance desse caso ou ter relação com a área amorosa, tá? Ou algum relacionamento, sim, de passado. Consequentemente, alguma coisa que ela tinha mal resolvido com alguém. Alguém que deliberadamente aí, né, planejou uma coisa contra ela. Possivelmente alguém que não estava só, tá? Não foi algo realmente assim que essa pessoa fez sozinha. Inclusive, tá, as autoridades têm aí as suas suspeitas, os possivelmente suspeitos, né? Como eu falei, tem uma pessoa aí que tá presa. Sim, essa pessoa pode ter envolvimento, pode, mas ele realmente não fez só. E pode ser que quem realmente tem participação nisso pode estar em oculto. Pode ainda não ter vindo a público as pessoas que estão envolvidas. E por que é importante falar sobre isso? Porque existem suspeitos, né? Não se trata só dessa pessoa que está presa. Alguns nomes já vieram aí a público sobre possíveis envolvidos, mas acredito que não se trata. Pode ser que essas pessoas também, mas o que eu tô querendo dizer é que tem gente que ainda não veio à tona. Tem gente que sequer pode ter o seu nome cogitado. Eu não digo pelas autoridades, pode ser que as autoridades, por exemplo, já tenham aí as suas noções, mas a público não veio. Então tem coisa aí ainda que falta descobrir a respeito de envolvidos. Pode ser que existam envolvimentos que ainda não foram revelados. Então tem outras pessoas e pessoas possivelmente que são desconhecidas na investigação. Eu não sei se essa moça ela acabou se envolvendo com alguém que não foi bacana, tá? Ou uma situação que não foi bacana, porque pode ser que não se trate apenas, por exemplo, de alguém que ela se relacionou, mas ela está envolvida em uma situação que não é legal. Porque eu vejo assim, vingança, ciúme, manipulação emocional. Alguém mesmo agindo com vingança. Então, foi algo contra ela de uma forma específica. Ou seja, poderia ter sido qualquer outra vítima? Não, tá? Foi algo contra ela mesma, foi planejado. E num sentido mesmo de vingança, de fazer mal a ela. Então, não vejo que teria outro sentido, outro intuito. Por quê? Chegou até mesmo a se cogitar aí também participação de alguma facção, né? Algum grupo aí criminoso, porque parece que cortaram ou rasparam o cabelo dela. Isso, muitas das vezes, é um ato aí desse tipo de organização, quando querem se vingar de alguém, né? Mas, não sei, sabe? Eu não diria. De repente essa moça, ela não poderia estar envolvida em alguma coisa que não era legal, né? Com alguma organização criminosa, e aí fizeram algum tipo de retaliação contra ela. Gente, algo a um nível pessoal. Como se fizesse parte de algum tipo de tortura, assim, sabe, contra ela. Um ato, de repente, de humilhação. A gente sabe que uma mulher que é vaidosa, de repente, ela era uma menina muito bonita. Quando querem desmoralizar ou mesmo diminuir, principalmente uma mulher, pode ser que façam isso, sabe? Como um ato mesmo de humilhação. Um ato carregado, assim, de simbolismo mesmo. Como uma imposição de poder. Como se fosse, assim, um ato de superioridade. E pode ser que ela não tenha tido como reagir. Gente, vocês sabem que muita coisa, tá?
eu evito de falar, né? Nessas situações eu evito deixar muito pesado o vídeo ou a situação, mais do que já é, né? Mas tem coisas também que precisam de resposta. E nesse sentido, com relação a essa questão, isso poderia dizer pra gente até mesmo a motivação ou até mesmo quem poderia ter feito isso. Porque é um ato bem simbólico. E como eu falei, poderia ter relação até mesmo com esse grupo, né? Esse grupo criminoso, organizações, independente de quais sejam, é um ato que é mesmo marcado, né? De deixar a mulher ali sem seus cabelos. Então, isso separaria mesmo, assim. A gente conseguiria, por exemplo, levar a situação para dois sentidos diferentes. Mas, é o que eu falei, eu não vejo. A um nível pessoal. Mas e aí, qual o intuito de raspar, então, cortarem o cabelo dela? Entende? Então, isso a gente também precisa entender. Porque vai ajudar a gente a entender a situação, entendendo o que aconteceu com ela e fazendo parte da motivação, entende? Não foi algo por qualquer outro motivo que não fosse a um nível pessoal e de vingança e de fazer mal a ela. Como um ato mesmo de superioridade, como um ato de mostrar quem manda, de mostrar poder. Ai, Jéssica, mas você acha que esse ato em si foi impulsivo ou planejado? De cortar os cabelos dela como se de repente fosse uma mensagem, independente se foi planejado, se foi impulsivo, possivelmente foi rápido, como se fosse feito com pressa. Eu só espero mesmo que essa moça ela não tenha se envolvido em algum tipo de triângulo amoroso, em situações envolvendo isso, porque eu vejo muito esse contexto de traição, traição, traição. Essa questão, principalmente do cabelo, pode ter sido um ato de punição, controle. E essa situação de toda essa motivação por cortar o cabelo dela, a própria motivação do que foi feito contra ela, de certa forma, tem ligação com a motivação por quê? Eu não sei se a Vitória era uma menina muito independente, de repente queria não só a independência dela, mas a liberdade dela, como se a pessoa que fez isso contra ela não aceitasse a sua independência ou a forma que ela levava a vida dela ou mudanças que ela queria fazer na vida dela. Então assim, gente, é claro aqui pra mim nessa leitura que a motivação principal foi algo envolvendo o contexto amoroso ou emocional muito forte. De toda forma, tá? Alguém tinha algum tipo de conexão sentimental com ela. Foi o gatilho para tudo isso, tá bom? Então não foi aleatório de jeito nenhum. Então ela conhecia a pessoa que fez isso. A principal pessoa, vamos dizer que a pessoa que de repente planejou, que arquitetou. Possivelmente esse homem. Tá muito claro aqui, tá? Ó. A figura principal aqui nessa história. Possivelmente alguém que até era de perto, de onde ela morava, ou do mesmo lugar, ou até mesmo, né, aconteceu algum tipo de emboscada que a pessoa estava ali, mas eu diria também que era alguém dali, tá? Poderia ser o caso de alguém ter ido para lá, por exemplo. Mas existem coisas sobre essa relação que ainda não vieram à tona. Isso é importante deixar claro também, tá? Para evitar qualquer associação com o que não se deve com relação a isso. Então, muito possivelmente, com relação a essa pessoa que fez, tem coisa que ainda não está claro ou que ainda não foi descoberto. Possivelmente até mesmo algo que ela escondia, tá? De repente ela tava. Ai, gente, de repente essa moça ela tava escondendo alguma coisa da família, dos pais, ou era algum tipo de relação, de conexão que ela escondia. Mas eu vejo não só coisas sobre essa relação que ainda não vieram à tona, que ainda estão em oculta, como possivelmente algo que ninguém sabia, ou que pelo menos ela escondia. Também, assim, escondia por quê? Porque era algo que estava em oculto, né? Que de repente ela não contava. Então, falamos um pouco aí a respeito da possível motivação, possível, né? Envolvidos aí, se tratava de alguém aí aleatório, se tratava de alguém da família, com relação à participação aí, né? De familiares dela e tudo mais. Então a gente já conseguiu entender aí esse contexto. Agora, como tudo aconteceu, né?
Eu vejo essa moça sendo abordada com relação ao que as cartas mostram, tá? Essa moça sendo abordada. Ela possivelmente ficou com medo. Foi, assim, uma situação que ela não estava se sentindo segura. Se sentindo coagida, de repente, enfim. E, de repente, pode ser que ela tenha até reagido no sentido de ter tentado evitar ser levada, coisa assim. Mas foi algo que aconteceu em via pública, né? Ela sendo abordada e possivelmente algum tipo de conflito acontecendo. Algum tipo de conflito acontecendo, de repente ela se negando aí, coisa do tipo. E ela sendo levada, tá? Possivelmente contra a sua vontade. Algum tipo de conflito aconteceu antes de conseguirem levar ela. Ali, muito provavelmente, ela já foi na rua mesmo, né? Pra conseguirem levar ela. Possivelmente aconteceu ali alguma coisa, provavelmente ela reagindo, provavelmente ela não querendo ir. Algum tipo até mesmo de agressão já pode ter acontecido ali, tá? E ela sendo levada e ela não sabendo, né? Por mais que ela tivesse com medo, por mais que ela não estivesse entendendo ali o que estava acontecendo e tudo mais, ela mal sabia, no caso, assim, o que esperava por ela, né? Ela estava de inocente no sentido do que planejavam fazer com ela. Eu acho que ela, nem nos piores pensamentos dela, por exemplo, isso poderia ser uma possibilidade. E ela sendo levada possivelmente por uma residência, tá? Pra uma residência. Eu não acredito que ela perdeu a vida, onde ela foi encontrada. Possivelmente ela foi mantida em cativeiro durante algum tempo antes, e aí tudo acabou acontecendo. Gente, essa moça pergunta que não quer calar também com relação a isso, né? Se houve algum tipo aí de abuso. Eu não acredito, sinceramente, que a motivação tenha sido essa. Que a motivação tenha sido essa. E se de repente aconteceu alguma coisa, pode ter sido, sabe? Eu vejo a coisa muito conturbada no que diz respeito a isso. Eu vejo muito mais no sentido de punir, de vingança, de repente uma tortura do que tudo. Do que no sentido de ser para o ato em si. Fazerem isso com essa moça pra conseguirem ter algum tipo de relação com ela, gente, eu não colocaria a coisa nesse sentido. Ah, Jéssica, você acha que pode ter acontecido? É muito complexo, porque eu vejo muita manipulação. Então, pode ser que tenha acontecido de uma forma de tortura. Ou até mesmo para fazer as autoridades acreditarem que essa teria sido a motivação. Mas não necessariamente. Enfim, de toda forma, isso vai se esclarecer, né? A gente vai conseguir entender mais ou menos o que aconteceu com relação a isso. Eu não sei se vai ser comprovado, pode ter algum tipo de suspeita e tal, constatação, mas ainda vai ficar um pouco nebulosa essa situação. Posso dizer que esse não foi o objetivo principal. Se aconteceu, foi muito mais nesse sentido que eu falei pra vocês e não pelo ato em si. Então, isso acontecendo, né? Em uma residência, provavelmente ela sendo levada para algum lugar, para casa de alguém, para um lugar privado e particular. Eu não vejo isso acontecendo no meio da rua, eu não vejo isso acontecendo onde ela foi encontrada. Provavelmente ela já foi levada para lá sem vida. E outra coisa, o objeto que foi usado, né, para tirar, enfim, a vida dela, pode ser que esteja, se é que já não foi encontrada a essa altura, acredito que não, né, porque aí é uma prova concreta, mas está mostrando aqui sobre isso, pode ser que esteja em uma residência, tá? E pode ser que a pessoa ela esteja vendo até que ponto, assim, até que ponto que de repente é seguro ou que o negócio começa a apertar que eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. De repente essa pessoa, ela pode ser, gente, eu vejo sendo uma pessoa, se é que não é uma pessoa perigosa no sentido porque eu vejo uma superioridade, assim, sabe? Uma pessoa muito segura de si no sentido de que acha que a consequência não vai chegar, que nada vai acontecer, enfim. Que eu vejo muito um ato de assim, peraí, eu vou manter aqui, eu não vou fazer nada por enquanto. Se eu ver que de repente existe um risco, eu me livro disso aqui. Eu vejo essa moça, ela passando assim. Gente, foi assim, algo mesmo que aconteceu com essa moça. Um sofrimento assim,
ela sendo mantida num lugar, provavelmente ela ficando presa, tá? Mas não presa dentro do lugar, presa de repente, presa mesmo, amarrada, não sei. Numa posição assim mesmo de vulnerabilidade, sabe? Não acredito que, por exemplo, ela perdeu a vida antes de fazerem qualquer tipo de coisa com ela, num sentido de, ela desapareceu no dia 26, desencarnou no dia 26. Possivelmente não, tá? Vejo que essa moça ela sofreu antes de desencarnar. Então, tudo pode ter acontecido. O desencarne ele pode ter sido assim a última coisa. Então vejo ela sendo tudo acontecendo num local privado ou fechado ou numa residência, tá? Ó. Claro, aqui também tem coisa que as cartas faltam desenhar. Então, possivelmente não sendo difícil. Por tudo que aconteceu, gente, quando acharem essa pessoa, tá? Quando acharem essa pessoa nesse lugar, né? Essa pessoa que tem relação com esse lugar, ou a casa dessa pessoa, enfim, não vai ter muito pra onde fugir, porque vai estar tudo ali. Do jeito que foi a coisa, não deve ter pouco vestígio, deve ter muito. Que não adianta. Você pode tacar água sanitária, qualquer coisa. Fica, né? Então aconteceu. Numa residência, na casa de alguém, um lugar onde a pessoa tinha completo e total ali domínio, né? Onde ela estava ali realmente numa posição de vulnerabilidade e de cativeiro mesmo, não tem nem o que falar. E ela passando ainda alguns dias ali antes e de repente depois de desencarnar. Então não foi de repente desencarnou e vou levar aqui. Não. Eu vejo sim o corpo sendo transportado, né? Mas também não logo. De repente, muito mais no sentido de ocultar. De ter passado até mesmo algum dia. E realmente, assim, infelizmente, gente, eu não tô colocando a culpa na moça, pelo amor de Deus. Ela não tem culpa de nada, de nenhuma forma. Mas ela deve ter se colocado numa situação bem complicada para ela. Não no que diz respeito a questão em si, o desencarne em si, mas ao que levou, né? O que foi o gatilho de toda essa situação. Envolvendo manipulação, mentiras, dor, sofrimento, traição, sabe? Uma situação complexa. Como eu falei, tinha alguma coisa que provavelmente ela escondia ou ela guardava, principalmente com relação a uma relação. E com relação a esse moço que tá me mostrando uma pessoa fria e calculista. E sendo, assim, a figura principal, por quê? Possivelmente tem outras pessoas envolvidas, sim, mas algo partindo principalmente de uma pessoa e uma pessoa ruim mesmo, que pode ter sido ali o autor de tudo, né, num sentido mais ruim. Com relação ao o objeto, né, eu falei que possivelmente está guardado numa casa e tudo mais, e possivelmente essa pessoa ainda está analisando ou pensando se precisa ou o que precisa ou se deve fazer alguma coisa com esse objeto. Já se esse objeto pode ser encontrado? Pode. Pode. Mas existe muita coisa complicada com relação à investigação, mas ainda é muito incerto e pode ter mais pessoas também envolvidas na ocultação, ou de repente duas. E vejo muitas incertezas ainda com relação a isso, porque mesmo que existam pistas ou coisas que levem a esse objeto, né, que foi usado nisso, eu não sei se, sabe, seja difícil com relação a conclusões. Confusão envolvendo evidências ou, de repente, tempo. Existe possibilidade disso ser encontrado sim no futuro. Mas o que eu tô querendo dizer é, se vai servir de muita coisa, eu não sei, entende? Possibilidade de ser encontrada tem, mas de que forma e se ainda vai servir para algo é que são outros 500. Vejo muitos problemas com relação à investigação, mas não é porque por conta das autoridades ou porque não querem resolver. Muito pelo contrário. Eu vejo até mesmo uma pessoa bem capaz, provavelmente se tratando do delegado responsável por esse caso. Eu vejo que é uma figura relevante e importante nessa situação. Apesar dos obstáculos, sim, das dificuldades e do caso estar tão confuso assim, pode ser que leve à conclusão. E o que eu falei para vocês a respeito de coisas que estão surgindo aí, de repente pode ser algum método, mas enfim, gente, o que eu posso dizer para vocês também tá saindo coisas aí que aí eu não sei se é um método das autoridades, né, da polícia,
para conseguir alguma coisa com isso, de repente plantando algumas informações que não são tão verdade. Mas também, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, eu vejo que tem tudo, tá, para essa situação se esclarecer sim, para a investigação ser concluída no sentido de trazer bons resultados. Tudo sim para ser solucionado, para entenderem o que aconteceu com essa moça e quem fez e as pessoas que estão envolvidas. Não deve demorar muito, apesar de também não ver assim tão para ontem, um processo mesmo demorado e conturbado, porque coisas podem surgir, muitas narrativas podem ser feitas e tal, mas a conclusão, resultado, ao ponto de poder levar alguém para um julgamento, complicado. Ah, Jéssica, então você acha que mais ou menos assim, quanto tempo você acha que anos? Não. Possivelmente semanas, meses, sim. Mas tem tudo para ser solucionado, sim, mesmo que esteja tão difícil, né, e tão conturbado. São muitas questões, muitas informações, mas eu não culparia a polícia, as autoridades, no sentido de, não estão fazendo o trabalho direito, né? De repente não estão querendo resolver, não. Inclusive, eu vejo pessoas, principalmente uma pessoa, por isso que eu tô falando que eu acho que é delegado, né? Que vai ser aí uma figura bem relevante para isso, uma pessoa preparada e determinada mesmo a esclarecer isso, independente dos métodos que use, né? Que de repente pode não agradar a todos, mas possivelmente vai ser eficaz. Por mais que o processo, né, às vezes seja delicado, que nem apareceu aí muitas coisas, muitas narrativas que possivelmente não são verdade. Então é isso, meus jóias. Eu tentei aqui passar para vocês, né, da melhor forma possível, tudo que as cartas estão dizendo a respeito desse caso. Vocês me pediram para ver como ela estava no plano espiritual, gente, muito recente, tá? E da forma que foi, assim, o que a gente pode fazer sobre isso, com relação a ela, rezar por ela, né, pelo espírito dela, e desejando que ela esteja e que ela fique bem, que ela encontre a paz, mesmo que tenha sido tão sofrido tudo que ela passou. Então eu não vejo que é o momento da gente ver, porque podemos ter certeza que fácil não é. Só a gente se imaginar nessa situação e não é porque a gente se desencarna que a gente esquece tudo que a gente passou. Muito pelo contrário. Se estiver muito recente, ainda está muito forte na energia dela tudo o que aconteceu. Então o que a gente pode fazer por ela nesse momento é rezar por ela, orar por ela. E todos nós podemos fazer isso, independente de ter algum tipo de ligação com ela ou não. Qualquer emanação de energia positiva e de desejo que a pessoa fique bem, de amor, de caridade, é muito bem-vinda sempre em qualquer situação, tá bom? Então, se realmente a gente se preocupa com ela e deseja que ela fique bem, né, o ideal seria isso. E a respeito de como ela está, é muito mais, né, desejando que ela esteja bem, que assim será. Se for o caso, assim que possível a gente vê sobre isso. Me desculpem se faltou alguma coisa, tentei trazer aqui para vocês o máximo possível dentro das minhas limitações. Espero que tenha ficado claro. Deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa aí que você tem para dizer, se de repente faltou alguma informação, se você sabe de alguma coisa, compartilha aqui com a gente nos comentários que eu vou amar saber. Não se esqueça de deixar a sua sugestão para o próximo vídeo, o like e até a próxima.